As crianças verdes de Woolpit, fadas e aliens na Inglaterra medieval. O que você faria se um dia fosse subitamente abordado por duas crianças perdidas vagando pela sua cidade? Você tentaria encontrar os pais dela? Você as levaria às autoridades? E se elas fossem verdes? Foi o que aconteceu na vila inglesa de Woolpit no século XII, ou pelo menos é o que um punhado de relatos escritos da época afirma. As crianças verdes de Woolpit, como elas vieram a ser conhecidas, chegaram de um lugar desconhecido, vestidas com roupas incomuns e com a pele totalmente verde. Ninguém sabia quem elas eram, de onde tinham vindo e por que suas peles eram tão verdes. Elas disseram que vieram de um lugar que ninguém em Woolpit ouvira falar. Quem eram elas? Eram de um mundo paralelo ou subterrâneo? Aliens? Fadas? E por que no início não comeram nada além de feijões? O mistério das crianças verdes de Woolpit é apenas uma lenda, um conto folclórico ou uma fantasia fictícia? Ou é uma recontagem distorcida de eventos factuais? É o que você irá saber a partir de agora. A história que se conta geralmente é um pouco assim. No século XII, durante a época da colheita de trigo, no reinado de Estevão, que foi rei de 1135 até sua morte em 1154, a população da aldeia inglesa de Woolpit, no condado de Suffolk, acordou com uma visão curiosa, a de duas crianças, um menino e uma menina, saindo de um dos poços de lobo, no inglês antigo Wolf Pits, que deu nome ao local. Isso por si só já era bastante estranho. Os poços de lobo, armadilhas destinadas a capturar os animais selvagens, neste caso, para fins de caça e proteção, eram tipicamente grandes e profundos, medindo vários metros, e, no entanto, as crianças pareciam ter emergido de um desses poços. Como duas pequenas crianças teriam sido capazes de sair sozinhas de um poço profundo com pelo menos o dobro de suas alturas? Mas ainda mais estranho era que suas peles eram verdes. Não o tipo de verde de uma tintura ou maquiagem. Não, essas crianças eram realmente verdes, como folhas frescas e plantas em crescimento. Além disso, falavam uma língua desconhecida que ninguém conseguia entender e vestiam roupas de cor, material e texturas nunca vistas. As crianças não tinham conhecimento de nada ao seu redor e recusavam-se a experimentar os alimentos que lhes eram oferecidos. Quando finalmente aceitaram algo para comer, elas inicialmente consumiam apenas feijão, e somente se fossem crus, recém-tirados da vagem. Aos poucos, as crianças começaram a se adaptar. Elas ampliaram a sua dieta e, ao fazê-lo, sua pele começou a perder a tonalidade verde pálida. Aprenderam a falar inglês e, a conselho prudente do povo, receberam o santo batismo. Mas o menino, que parecia mais novo, viveu somente pouco tempo, enquanto sua irmã se fortaleceu e tornou-se adulta, adotou o nome de Agnes e se casou com um advogado do outro lado da fronteira, o que nos permite dizer algo sobre os advogados. Muitas vezes perguntaram a essas crianças de onde tinham vindo. Elas respondiam: Nós somos do povo da terra de São Martinho. Ele é o chefe santo entre nós. Nós não sabemos onde é essa terra, mas apenas nos lembramos que um dia estávamos no campo alimentando o rebanho de nosso pai, quando ouvimos grande estrondo, como se todos os sinos da igreja de Santo Edmundo estivessem tocando em conjunto. Inesperadamente fomos arrebatados e nos encontramos entre vós no campo de colheita. Entre nós o sol não se levanta, nem há brilho de sol, mas algo semelhante como aqui antes do levantar e do pôr do sol. Todavia, uma terra de luz é vista longe de nós, mas separada de nós por um rio de grande extensão. Um país sem sol, iluminado por um crepúsculo permanente. O seu país estava separado de outro país, este ensolarado por um imenso rio. Se a terra era Woolpit e se a luminosidade era da presença do sol que faltava em sua própria terra, não se sabe. Os dois registros mais antigos desta história
vem do clérigo e historiador inglês William de Newburgh, também conhecido como Guilherme Parvus, que viveu entre 1136 e 1198, contidos em Historia Rerum Anglicarum, História dos Assuntos Ingleses, e do cronista inglês, inicialmente um monge e depois o sexto abade da abadia de Coggeshall, Ralph de Coggeshall, falecido em 1227, contidos em Crônicas da Inglaterra, escritas por volta de 1189 e 1220. História dos Assuntos Ingleses é uma compilação em 5 volumes de outras crônicas inglesas, considerada uma das obras históricas mais valiosas sobre a Inglaterra dos séculos XI e XII e uma das principais fontes da história medieval. Abrange o período de 1066 a 1198, desde o reinado de Guilherme o Conquistador até o de Ricardo Coração de Leão, incluindo o reinado de Henrique I Beauclerc, que foi a época em que esses eventos ocorreram. História dos Assuntos Ingleses foi escrito de uma forma inovadora para sua época e continua sendo uma fonte importante para as histórias de mortos-vivos medievais e fantasias literárias, onde as almas retornam através dos mortos, incluindo os primeiros contos sobre vampiros. Newburgh tem a distinção de introduzir o que agora chamamos de zumbis e vampiros, bem como fadas e possivelmente alienígenas na cena histórica e literária inglesa. O parecer de William de Newburgh, o pai da crítica histórica, era que o insólito episódio das crianças verdes realmente tinha acontecido, abre aspas. Tenho que me render ao peso de tantas testemunhas de tanta qualidade, escreveu. Como historiador, Newburgh se orgulhava da precisão de suas crônicas e acreditava que elas eram baseadas em fontes fidedignas. Embora Newburgh não tenha oferecido nenhuma explicação para este evento, é interessante que sua história seja corroborada por outro historiador contemporâneo, Ralph de Coggeshall, abade do mosteiro de Coggeshall, cerca de 42 quilômetros ao sul de Woolpit. Ralph escreveu seu relato no mínimo 46 anos depois das crianças verdes terem sido encontradas. Ralph não foi uma testemunha ocular dos eventos e apenas reconstituiu uma história que ele ouviu. Coggeshall salienta que as crianças provinham de um país completamente verde, cujos habitantes também eram verdes e onde não aparecia o sol, mas havia um crepúsculo. Um dia eles estavam guardando seu rebanho quando chegaram a uma caverna. Ao entrarem, ouviram um agradável barulho de sinos. Encantados pela doçura desse som, caminharam muito tempo pela caverna até chegarem à boca dela. Quando saíram, estavam inconscientes devido à intensa luz solar e à temperatura do ar a que não estavam habituados. Coggeshall relatou em seu Crônicas da Inglaterra que as crianças foram levadas para a casa de Sir Richard Cowan, um cavaleiro, onde choraram amargamente. Pão e outros alimentos lhes foram oferecidos, mas não tocaram em nada, embora, como a menina admitiu mais tarde, estivessem com muita fome. Finalmente, quando lhes trouxeram alguns feijões recém-cortados com os talos, as crianças, com grande entusiasmo, abriram os caules em vez das vagens, acreditando que os grãos estavam ali, mas, não os encontrando, começaram a chorar novamente. Quando os presentes viram isso, abriram as vagens e mostraram-lhes os grãos. As crianças comeram com muito gosto e por muito tempo não provaram nenhum outro alimento. O menino, todavia, sempre parecia lânguido e deprimido e logo faleceu. A menina continuou gozando de boa saúde e, à medida que se habituou aos vários tipos de alimento, perdeu completamente a cor verde e aos poucos adquiriu a cor rosada por todo o corpo. Mais tarde recebeu o sacramento do batismo, mas adotou o comportamento dissoluto e travesso. O relato de Ralph sobre as crianças verdes é a única fonte que afirma que as crianças foram levadas para a casa de Richard de Cowan, talvez porque, como Ralph afirma, tinha ouvido frequentemente essa história do próprio Cowan. Nesta versão,
é na casa de Calne que se descobriu que as crianças comeriam os feijões crus. Além disso, o relato de Ralph afirma que, após a morte de seu irmão, a menina trabalhou para a família de Calne como serva por vários anos, durante os quais ela ficou bastante solta e devassa em sua conduta. No relato de Ralph, a menina perdeu sua tonalidade verde, aprendeu a língua local e foi batizada apenas depois que o menino morreu. E assim, apenas a menina foi questionada sobre as origens de si mesma e de seu irmão. Quanto à questão de como as crianças chegaram ao Woolpit, Ralph diz, abre aspas, enquanto seguiam seus rebanhos, eles chegaram a uma certa caverna e, ao entrar, ouviram um som delicioso de sinos. Arrebatados por cuja doçura, eles ficaram por muito tempo vagando pela caverna, até que chegaram à boca. Ao sair da caverna, as crianças ficaram sobrecarregadas, tanto pela luz solar excessiva quanto pela temperatura do ar. Quando encontradas, tentaram retornar à caverna de onde saíram, mas foram capturadas antes disso. As diferenças entre o relato de William de Newburgh sobre as crianças verdes e o relato de Ralph de Coggeshall são provavelmente devido às diferenças na forma como cada autor ouviu a história. William parece ter investigado a história cerca de 40 anos depois que ela aconteceu e conversou com muitas pessoas que contaram o evento a ele, de modo que sua versão é provavelmente uma compilação suavizada de muitas versões curtas da história. Certamente ele não falou com nenhuma testemunha ocular, então é bem possível que nenhuma das pessoas com quem ele falou tivesse visto as crianças. Enquanto isso, Ralph parece ter ouvido a história repetidamente de apenas um homem que afirmou ser não apenas uma testemunha ocular, mas um personagem vitalmente envolvido. O simples fato de que o nome de Calne não foi mencionado no relato de William, apesar de William ter entrevistado inúmeras pessoas, pode ser uma forte indicação de que Calne não estava originalmente envolvido no evento ou na lenda. Embora ambos os relatos concordem com a estrutura geral da história, eles discordam sobre os detalhes. Então, eles não podem ser usados para confirmar um ao outro ou para provar que o evento aconteceu. Ainda assim, cada um traz elementos que corroboram o evento. Foi basicamente dessas duas fontes que se originaram todas as versões posteriores ao longo dos séculos até hoje. Até sua redescoberta em 1857, quando foi reimpressa como parte de uma preservação de antigos pergaminhos e manuscritos da Inglaterra, as crianças verdes parecem surgir apenas em uma menção passageira na Britannia de 1586 do antiquário, historiador e oficial de armas britânico William Camden, e no início do século XVII no fantástico O Homem na Lua, do bispo da Igreja Anglicana inglês Francis Godwin, em ambos os quais o relato de Williams e Newburgh é citado. O relato contido em Otia Imperialia, Divertimentos para um Imperador, escrito entre 1210 e 1214 pelo monge inglês de família nobre Gervásio de Tilbury, poderia ser tão válido quanto os de Newburgh e Coggeshall, mas infelizmente não há nenhuma indicação de que ele realmente escreveu tal relato, apresentado pela primeira vez pelo jornalista britânico Harold Tom Wilkin em seu livro Estranhos Mistérios do Tempo e do Espaço, publicado em 1958. Gervásio oferece apenas um detalhe diferente dos relatos de William e Ralph sobre as crianças verdes. Ele afirma que os grãos foram dados às crianças enquanto elas ainda estavam sentadas em um dos poços de lobo. E não era à toa, já que a lenda foi impressa pela primeira vez em 1965 no livro do parapsicólogo John Macklin, Destinos Estranhos. Macklin nos assegura que viu documentos, relatórios e depoimentos juramentados que apoiam a história, o que é muito improvável. O conto do parapsicólogo John Macklin, em seu livro Destinos Estranhos, publicado em 1965, por sua vez, é quase uma duplicata
do conto Filhos Verdes de Woolpit, do livro de 1850, A Mitologia das Fadas, do historiador e escritor irlandês Thomas Quigley, conhecido por suas obras sobre mitologia e folclore e pelo destoante Sociedades Secretas da Idade Média, de 1837, em que explora a intrigante história das sociedades secretas que floresceram durante esse período. Foi da versão de John Maclean que se originou a história duplicada das Crianças Verdes da aldeia de Banros, que ficaria perto de Gerona, na Catalunha, Espanha, e que é praticamente idêntica à de Woolpit, mas que se passa em uma tarde ensolarada de agosto de 1887. A diferença nessa versão é que se conta que as crianças fugiram gritando e foram imediatamente agarradas e levadas à residência de Ricardo de Calno, que aqui não é um cavaleiro, mas prefeito ou juiz de paz de Barros, que passou a interrogá-los. Acrescentou-se também que a esposa de Calno lavou o corpo das duas crianças, esfregando-as bem, pois a cor verde, como que a sugerir a decomposição das carnes, inspirava algo de diabólico, mas as crianças verdes não perderam um tiquinho sequer de sua cor. Calno, cada vez mais perplexo, resolveu então recorrer a um médico e às autoridades de Gerona, que estabeleceram processos verbais de exame por meio dos quais se deveria encontrar o fio da meada em Banros. No final do século XIX, propuseram-se teorias concordes com as crenças científicas da época. Uma delas dizia que as crianças eram originárias do planeta Marte, cuja atmosfera fria e rarefeita teria emprestado-lhes a pigmentação verde. É conhecida a existência de crianças azuis ou verdes devido a um tipo de anemia por falta de ferro, uma doença mencionada em tratados hipocráticos dos séculos IV e V a.C., referia-se a mulheres que ficavam com a coloração verde. O termo clorose, devido ao tom esverdeado que a pele daqueles com a condição ocasionalmente assume, foi cunhado em 1619 pelo professor de medicina Jean Varandal, que se baseou na palavra grega chloris, que significa amarelo esverdeado ou verde pálido. Os sintomas da clorose incluíam palpitações, dificuldade para respirar, aversão à comida, fadiga, apatia, mudanças de humor e tornozelos inchados. Não se sabe até hoje se a história de Woolpit não passou de um conto popular deturpado que descreve um encontro imaginário com os habitantes de outro mundo, talvez paralelo ou mesmo subterrâneo, ou é um relato distorcido de um acontecimento insólito. Uma sugestão é a de que elas eram os filhos órfãos de imigrantes flamengos. Um grande número de flamengos foi morto na vizinha Batalha de Fornham, em 1173, e a língua falada por elas era, portanto, uma variedade regional da língua holandesa, falada no norte da Bélgica e no sul dos Países Baixos. Contudo, esta explicação é pueril, já que no século XII havia muitas rotas marítimas que ligavam a Grã-Bretanha ao continente, pelo que era comum a presença de pessoas que falavam nesse dialeto na cidade de Woolpit. Se fosse este o caso, os aldeões poderiam ter reconhecido facilmente o idioma. Quanto à cor verde, especulou-se que poderia ser o resultado de um envenenamento por arsênico ou uma deficiência dietética chamada clorose, também conhecido como doença verde, causada por anemia e caracterizada por uma coloração esverdeada na pele. A clorose, porém, nunca deixa toda a pele verde, e sim uma pequena pigmentação em locais específicos, principalmente em mulheres, e está associada à anemia. A recusa, em princípio, de consumo de vegetais verdes pelas crianças indicaria uma deficiência de ferro, o que explicaria uma menor contagem, típica da anemia, de glóbulos vermelhos e de hemoglobina, que foi melhorando conforme passaram a se alimentar melhor. Ironicamente, a história das crianças verdes não era a coisa mais famosa sobre Woolpit durante a Idade Média. O local era um poço sagrado e um santuário para a Virgem Maria. Quando as crianças verdes foram encontradas no final do século XII, os peregrinos provavelmente já estavam fazendo seu caminho para orar
à imagem da Virgem na igreja. Não é de admirar que os aldeões tenham movido as crianças verdes tão rápido e as levado para a mansão vizinha de Wyke, sob a custódia do condestável de Blackbourne, um certo Richard de Calne, responsável pelas aldeias em East Anglia. Ele era uma pessoa real, que definitivamente cuidava de uma mansão em Bardwell. Sabemos que a sua neta Sibylla vendeu terras lá. Havia duas mansões chamadas Wyke, ambas na pequena aldeia de Bardwell. A referência a uma terra de São Martinho pode ter sido assim uma artimanha das crianças para serem aceitas naquela comunidade católica ou simplesmente uma atribuição dos próprios moradores devotos. Há outras explicações, incluindo que eles eram extraterrestres, intraterrestres ou interdimensionais, o que os tornaria os primeiros homenzinhos verdes já registrados na Inglaterra. Outra sugestão é que eles eram dois habitantes que foram transportados do mundo das fadas, que existiria no subsolo sob o nosso próprio mundo ou em uma dimensão paralela. As fadas eram criaturas sobrenaturais consideradas essencialmente humanas na aparência e oriundas de um mundo que de alguma forma estava tenuamente separado do nosso próprio mundo. Os dois mundos muitas vezes se encontravam de maneiras inesperadas. Os encontros com fadas eram tidos como imprevisíveis e perigosos, principalmente porque a interação com fadas poderia prender um humano para sempre no mundo das fadas, sem chance de retorno. Sob essa ótica, as crianças verdes poderiam ser pensadas comparativamente como sendo crianças fadas que ficaram presas no mundo humano. Acreditava-se que a aparência do mundo das fadas correspondia aproximadamente ao mundo familiar dos humanos, mas também se pensava haver diferenças inconciliáveis. E assim, a descrição dada pelas crianças de sua terra de São Martinho também combinaria com as expectativas do mundo das fadas. Há muitos aspectos na lenda de Woolpit que são encontrados em crenças populares e contos de fadas ingleses, e alguns pesquisadores veem as crianças verdes como personificações da natureza relacionadas ao Homem Verde ou Jack in the Green, do folclore inglês, e até mesmo ao estranho Cavaleiro Verde, do mito arturiano. Talvez as crianças estejam relacionadas aos elfos e fadas que até 1 ou 2 séculos atrás eram acreditados sem questionamento por muitas pessoas do campo. Se a história das crianças verdes é um conto de fadas, então há uma reviravolta incomum da garota nunca retornar ao seu lar sobrenatural, mas permanecer casada e viver como uma mortal. Talvez o comentário ligeiramente enigmático de Ralph de Coggeshall de que a garota era bastante solta e devassa em sua conduta seja uma sugestão de que ela conservava um pouco de sua selvageria de fada. De fato, a descrição da garota de sua própria terra de São Martinho é próxima de uma descrição tradicional de um mundo de fada, conforme descrito pela escritora inglesa Juliana Horatia Ewing em Amélia e os Anões, de 1871. Ela se viu em uma espécie de charneca aberta, onde nenhuma casa era vista. Claro que não havia luar, e ainda assim não era nem dia nem noite. Havia como a luz do amanhecer, e cada som era ao mesmo tempo claro e onírico, como os primeiros sons do dia vindos através do ar fresco antes do nascer do sol. Em todo caso, a cor verde sempre foi associada às fadas, ao outro mundo e ao sobrenatural. O gosto das crianças por feijões verdes sugere outro elo com o outro mundo, já que os feijões eram considerados os alimentos dos mortos. Na religião romana, a Lemúria era um festival anual entre os dias 9 e 13 de maio, em que as pessoas usavam oferendas de feijões para exorcizar os fantasmas malignos dos mortos, os lêmures de suas casas. Na Grécia Antiga, Roma e Egito, assim como na Inglaterra medieval, acreditava-se que os feijões continham as almas dos mortos. A lenda é mantida viva até hoje em Woolpit, onde a placa da aldeia incorpora duas crianças verdes. Para mim, a história das crianças verdes significa que o mundo é muito maior
e mais incognoscível do que podemos pensar. Ele se estende muito além das fronteiras que podemos ver. Há sempre algo novo para encontrar, mesmo que seja algo aparentemente impossível, como crianças verdes. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!